Muito obrigado. É um prazer estar aqui, uma honra em primeiro lugar. E espero trazer alguma contribuição da perspectiva psicológica, né? Como psicólogo clínico, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o ressignificar da dor psíquica e que leva a tantas enfermidades, né? O que nós chamamos de transtornos somatoformes hoje, antigamente chamadas doenças psicossomáticas, com causas no sofrimento psíquico. Então, como vocês bem sabem, a gente não pode desconsiderar essa integração corpo, mente e alma, espírito, ao longo do tratamento dessas dores, né? Sejam essas dores fisiológicas, emocionais, psíquicas ou mesmo espirituais. Então, eu vou recortar uma breve fatia nessa minha fala do ponto de vista da psicologia e como é que a gente tenta justamente integrar a espiritualidade de uma maneira ética, com método, que possa de fato beneficiar aquele que nos procura, né? Em sofrimento psíquico emocional. É um desafio, porque a questão de 20 anos não podia se falar no set terapêutico sobre espiritualidade. Felizmente isso mudou e a perspectiva agora eu quero compartilhar com vocês, começando com a minha gratidão aos indivíduos, aos queridos pacientes que me deram a valiosa oportunidade de compartilhar das suas jornadas de superação. É claro que todos eles aqui assinaram um conceito, né, quer dizer, um consentimento livre, esclarecido, para que eu possa mostrar essas imagens e, em seguida, um breve trailer de um documentário a respeito da superação. Esse documentário tem como objetivo o compartilhar dessas pessoas de maneira generosa a respeito dos aprendizados que eles conseguiram desenvolver, fortalecer ao longo da psicoterapia, podendo assim esse acesso ser livre, gratuito através da internet. Por quê? Muitas pessoas não acessam a psicoterapia. No entanto, nós temos todos os neurônios espelho, chamados pelas neurociências como os neurônios da empatia. E quando nós conseguimos observar um exemplo de alguém que superou uma dificuldade que eu tenho hoje, e em primeira pessoa, essas pessoas generosamente estão compartilhando seus aprendizados, certamente uma contribuição importante se propaga e para um número muito grande de pessoas. É essa a nossa expectativa e eu quero mostrar então como essa integração entre psicoterapia e espiritualidade pode ser e é saudável, mostrando agora um trailerzinho de 3 minutos. É como se eu estivesse começando pelo fim. Eu mostro o impacto positivo dessa integração e depois nós vamos dissecar essa integração entre psicoterapia e espiritualidade. Esse é o vídeo, eu não sei se eu devo... Ah, agora sim. Eu estava aqui em São Paulo, hospedado num hotel, eu ainda não morava aqui. Eu saí desse hotel, que era próximo a Rebouças, vim andando até o Parque Trianon, não sei como, mas eu vim andando. Cheguei ali na Alameda Jaú, a 9 de julho, em cima do túnel 9 de julho, pulei a mureta do túnel e fiquei sentado com as pernas para fora do túnel, olhando a 9 de julho, prestes a pular. Eu me trancava no quarto e enquanto eu não acabasse com 1 quilo de chocolate, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, era em cima da cama, comendo cada vez mais. É a pessoa que eu mais gosto,
Assim, um ente querido senta do lado meu e de repente o choque, está doente. E aí, o que é essa doença? Eu cheguei a ficar umas 4, 5 noites direto sem dormir. Eu passava a noite com medo, mas pânico, pânico, pânico. Você sabe que a porta é ali. Mas quando você está ruim, você precisa que alguém pegue na sua mão e te leve até a porta para você sarar. E sozinho, no caso do pânico que eu tive, eu não ia sarar. É um trem que vai bater de frente com você, vai machucar. Vai ter dias que você vai odiar a terapia. Esse trem é você mesmo que está dirigindo, é você que pode frear ele ou não. E frear geralmente é prorrogar um pouco a porrada que você vai ter, né? Eu não conseguia ler nenhuma concretização, eu não conseguia perceber nenhuma situação em que eu tivesse começado a fazer alguma coisa, seja no âmbito afetivo, seja no âmbito profissional, que eu tivesse dado o start e tivesse concluído. Então a minha vida ela teve um salto de 200% para melhor a partir da psicoterapia. E, bicho, eu vou falar honestamente para você, eu acho que nunca na minha vida eu fui tão feliz. É isso. Quando eu vou para a psicoterapia, é como se eu levantasse um véu, depois eu levanto outro, e aí, ao levantando esses véus, eu vou enxergando um pouco mais a mim mesmo, vou enxergando outros tons, vou vendo o que está embaixo disso, embaixo daquilo. Também é um processo assim, de descoberta. A maioria de nós passou ou passará por eventos traumáticos e distintos sofrimentos. Exemplos verdadeiros de superação sensibilizam a maneira como percebemos e criamos o mundo. Podemos, assim, superar as nossas dores através dos bons exemplos também. Esse documentário está sendo realizado com o próprio bolso, então lentamente, em outras palavras, mas a esperança é que em breve esses depoimentos possam estar disponíveis na internet. E certamente vocês saberão a respeito se acompanharem pelo site, que eu vou deixar depois aqui para vocês, se quiserem anotar. Muito bem. Então, a integração entre a psicologia e a espiritualidade, a religiosidade, é uma necessidade, considerando vários aspectos. Primeiro, os dados demográficos. A maioria da população mundial acredita em Deus e acredita em alma. Portanto, se nós desprezarmos essas crenças subjetivas da maioria de nós, nós estaríamos deixando de lado uma grande ferramenta que potencializa a superação da dor, a superação do sofrimento. Por quê? O sofrimento anda de mãos dadas com o imponderável, o caos, o não controle de variáveis. E a espiritualidade, a religiosidade, como vocês sabem, se relacionam com a busca de um sentido maior para a existência, a busca do sagrado. Portanto, se essas pessoas têm o que a gente chama de religiosidade intrínseca, essa busca de um sentido maior diante do trauma, da dor psíquica, elas poderão buscar naquela situação dolorosa uma aliança de aprendizado, um sentido maior daquela experiência em relação à possibilidade do indivíduo
de evoluir. A espiritualidade e a resiliência em vítimas de traumas psicológicos. A maioria das pessoas traumatizadas, os veteranos de guerra, por exemplo, em tantos países, buscam os serviços psicológicos com o tema espiritualidade. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Qual o sentido de uma guerra? Qual o sentido do meu braço amputado? Da perda dos meus amigos, dos meus colegas? Vocês conhecem o transtorno de estresse pós-traumático, que é decorrente de um evento catastrófico, um evento de imensa dor. Muitas pessoas que passam por enfermidades, passam por perdas de entes queridos, por conflitos severos, violências, entre tantas outras situações potencialmente traumáticas, desenvolvem o transtorno do estresse pós-traumático. Inclusive os veteranos de guerra. Para a população geral, 10% caracterizam o transtorno de estresse pós-traumático. Se a gente for para populações de risco, por exemplo, como veteranos de guerra, esse número sobe vertiginosamente. 50%, 80% das pessoas que sofreram situações de guerra caracterizaram o estresse pós-traumático. Entanto, a maneira pela qual o indivíduo vai conseguir superar a sua dor envolve a convergência de vários fatores. Vamos conversar sobre esses fatores. As dinâmicas psicológicas, a maneira que nós dialogamos internamente a respeito dos acontecimentos, do mundo, das nossas relações. O jeito que eu interpreto os eventos do dia a dia, assim como as nossas dores, podem levar as pessoas a um maior sofrimento ou a um menor sofrimento, ou mesmo a superação desse sofrimento. Portanto, as dinâmicas psicológicas afetam diretamente o tamanho da dor. Eu posso, por exemplo, falar sobre a minha dor buscando uma vitimização, ou a injustiça, a raiva, né? a impossibilidade de criar algum vínculo, alguma aliança de aprendizado com o que aconteceu. Nesse sentido, a dor amplifica. É claro que muitas das dores são absolutamente peculiares, particulares. Aquela resposta universal ao trauma, que se acreditava a questão de 20 anos atrás também, se acontecesse um mesmo evento aqui, um terremoto, todos teríamos reações similares? Não. E a repercussão dessas relações são igualmente peculiares. Em outras palavras, nós criamos o mundo no qual nós vivemos. E os nossos diálogos internos são diretamente responsáveis pelo sofrimento ou pela tranquilidade, pela paz, ou mesmo pela alegria, pela felicidade. Eu vou conversar daqui a pouquinho com vocês sobre os 5 aprendizados mais relevantes que envolvem o crescimento pós-traumático. Que diálogos internos são esses que favorecem a resiliência em vítimas de traumas psicológicos? Vou mostrar para vocês também, brevemente, o que aconteceu num estudo que nós fizemos com policiais militares que sofreram os ataques de uma organização criminosa e já antecipadamente, o ponto fundamental de resiliência desses policiais foi a religiosidade e a espiritualidade. Esse é um fator que protege o indivíduo em relação à caracterização do trauma. Por quê?
o que nós chamamos de religiosidade intrínseca colaborativa. Eu cuido das minhas variáveis, eu sou responsável, tenho colete, sei usar as minhas técnicas. No entanto, as variáveis que eu não controlo, eu delego a quem possa controlar. Seja Deus, um anjo da guarda, Buda, um espírito protetor, ou qualquer nome que se queira dar, para essa força superior que ampara, protege e auxilia. Então, esses indivíduos que estabelecem uma colaboração com o sagrado, com o divino, se protegem em relação à configuração do trauma psicológico. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Eu trouxe também breves slides para conversar com vocês sobre a reencarnação. Deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Nesse artigo eu discuto esse tema e explico o porquê, sim, é importante considerar a reencarnação para aqueles que acreditam em reencarnação, até como um dever ético, a despeito das crenças do terapeuta, do profissional. Ele deve considerar as crenças do indivíduo, para que essas forças íntimas, intrínsecas do indivíduo, sejam aproveitadas e mobilizadas e fortalecidas nesse processo que envolve busca de significado, aprendizado e mudança de sintomas que fazem sofrer. Agora, entrando propriamente na dor maior, trauma. O que é o trauma psicológico? O trauma se relaciona diretamente com esse aspecto. O que vocês veem aí? Como? Alguma coisa em grego? Justamente o silêncio, a ausência de significado. Eu não consigo representar o que está acontecendo. É um conjunto de excitações superior à minha capacidade de representar, de categorizar, classificar o que está acontecendo. Portanto, as pessoas traumatizadas, via de regra, têm muita dificuldade de pôr em palavras as suas dores. Paradoxalmente, as pessoas que se mantêm em silêncio continuam com as suas dores por muito, muito tempo. Estudos, por exemplo, como o de Van der Kolk, um holandês que se debruçou por 40 anos no estudo do trauma psicológico, evidenciou que as pessoas que mantiveram silêncio a respeito das suas dores mantinham pesadelos pós-traumáticos tal como ocorreram uma semana depois do trauma. A dor se mantém. Agora, por que falar é importante? Não só o falar, mas o como falar. O que vocês imaginam? Por que será que ao falar sobre essa dor indescritível, intraduzível em palavras, mesmo que de uma maneira muito pobre, nos primeiros momentos, é fundamental para que o indivíduo possa encontrar saídas? Porque através da fala, nós podemos significar o que aconteceu. E se nós conseguimos significar, nós podemos ressignificar. Vamos ver isso na prática. As memórias traumáticas são similares às memórias emocionais
com um diferencial, gente, em termos de modalidades sensoriais, emocionais e narrativa dessas memórias. Observem, a memória traumática não tem a estrutura narrativa que uma memória emocional tem. A memória emocional nós chamamos de pré-frontal hipocampo dependente. O que significa isso na prática, em termos neurocientíficos? O indivíduo consegue falar, significar o que está acontecendo, enquanto as memórias traumáticas, o indivíduo não consegue significar e mantém as expressões posteriores, sensoriais, o nosso cérebro emocional ativo, sem a classificação para o que aconteceu. Portanto, o desafio na psicoterapia é justamente tornar uma memória traumática, que são fragmentos sensoriais, emocionais, sem uma representação narrativa para o que aconteceu. Algo estruturado, especialmente associado a um aprendizado para a existência, justamente nessa perspectiva em que há um contorno, uma história. O fragmento passa a ser parte de uma história e deixa de ser um fragmento, porque pertence a uma história. E é uma história com sentido, com significado. Vocês estão percebendo por onde entra a espiritualidade, a religiosidade? A religiosidade e a espiritualidade se relacionam diretamente com a busca do sentido, do significado, dos porquês, a busca do sagrado. E pode ser uma ferramenta robusta no set terapêutico que favorece a representação da dor, nessa perspectiva de crescimento pessoal, emocional e espiritual. Quero mostrar para vocês o primeiro estudo que nós fizemos com vários pacientes traumatizados, diferentes traumas. Nós submetemos esses pacientes a 2 neuroimagens, antes da psicoterapia e depois da psicoterapia. Observem que aquela mesma relação que eu mostrei há pouco, nós observamos as modalidades sensoriais, o quanto a memória traumática é visual, tátil, olfativa, auditiva, emocional e narrativa. Antes da psicoterapia, olha o que acontece, ó. Emocional lá em cima, auditiva, olfativa, e depois da psicoterapia, todas as modalidades sensoriais diminuem. No entanto, a modalidade narrativa melhora e significativamente. E o córtex pré-frontal teve uma relação significativa nessa mudança de, entre aspas, paradigma. Há uma relação inversamente proporcional. Quanto melhor for a estrutura narrativa da dor, menor será a expressão emocional, sensorial e, naturalmente, do sofrimento. Em ressonância magnética funcional, estudamos os policiais que sofreram os ataques de uma organização criminosa em 2006 e dividimos os policiais em 3 grupos. Os policiais traumatizados, que tiveram a psicoterapia, os policiais traumatizados que ficaram em lista de espera, em outras palavras, não tiveram psicoterapia até o final do estudo, e naturalmente depois do estudo eles foram submetidos à psicoterapia, e os policiais resilientes, que sofreram as mesmas situações, os mesmos episódios potencialmente traumáticos, no entanto, não caracterizaram o trauma psicológico. O que esse estudo nos mostrou? Que os primeiros exames dos policiais militares traumatizados foram similares.
não houve fluxo no córtex pré-frontal, que tem uma relação importante com a categorização, a classificação da experiência. No entanto, houve maior atividade na amígdala cerebral, associada ao medo, às emoções. O grupo de policiais submetidos à psicoterapia, após a psicoterapia, teve maior atividade no córtex pré-frontal e menor atividade na amígdala. E esses achados neurofuncionais foram idênticos aos policiais resilientes, que sofreram os eventos potencialmente traumáticos. Quais eram esses eventos? Ver o colega pedindo ajuda e morrendo. O gatilho, né, para a imersão da memória traumática foi justamente um áudio real, em que um colega, um policial, pedia ajuda, era baleado e morria. Essas memórias traumáticas tinham uma representação específica antes da psicoterapia e tiveram uma outra representação, inclusive neurofuncional, após a psicoterapia. E essa outra representação foi idêntica aos policiais resilientes. Quais são os processos, os mecanismos que favoreceram esses indivíduos traumatizados, submetidos à psicoterapia, chegarem ao status de qualidade de vida dos resilientes, dos policiais que não caracterizaram trauma psicológico? A gente está falando sobre mecanismos de resiliência. A resiliência, como vocês sabem, é a capacidade do indivíduo atravessar uma situação dolorosa e voltar à qualidade satisfatória de vida. Os principais mecanismos de resiliência, observem: autoeficácia, empatia e otimismo. Além disso, o que eu falei há pouco para vocês, eu coloquei os meus planos nas mãos de Deus. Eu colaborei com Deus e Deus comigo. Eu cuido das minhas variáveis e delego a quem possa controlar as variáveis que eu não controlo. E assim, eu possa receber o amparo, a assistência que eu preciso e mereço. A resiliência teve uma relação direta com a espiritualidade e a religiosidade desses policiais. Agora, não vamos nos equivocar a respeito do conceito de resiliência, que nesse estudo nós também fizemos questão de esclarecer. A resiliência não é um envelope fechado que algumas pessoas têm e outras não. Umas nascem com e outras sem. Por exemplo, a resiliência é um termo que vem da física, né? Então, um ferro pode ser resiliente ao fogo, ele dilata e volta à forma natural, mas o ferro não é resiliente à água, ele enferruja e se corrói. Um bambu é resiliente ao vento, mas não é resiliente ao fogo, e assim por diante. Um dos policiais que esteve no início desse estudo era resiliente em relação a esse trauma, quanto os ataques à organização criminosa, mas ao longo do estudo teve uma crise conjugal e caracterizou uma depressão. Vocês percebem? Quer dizer, ele era resiliente a um aspecto e não resiliente a um outro. Em outras palavras, gente, a psicoterapia pode favorecer o aprendizado da resiliência naquele campo que o indivíduo ainda não se desenvolveu. Ele certamente, se chegou até aqui, hoje, ele tem outros mecanismos de resiliência. E revisitar as superações do passado,
os desafios pessoais, em que ele conseguiu superar adversidades, é fundamental no processo terapêutico para que o indivíduo tenha a consciência de que ele pode. Por quê? O indivíduo traumatizado, que vivencia aquela imensa dor, generaliza o seu estado em incapacidade, impotência. Eu não dou conta, eu não consigo superar essa imensa dor. E quando aos poucos, no set terapêutico, nós vamos trazendo essas lembranças de superação, como é que eu consegui superar aquele evento? Por exemplo, quando eu não passei no vestibular por 3 vezes, eu insisti, continuei, ou quando eu defendi o meu irmão, ou quando eu tinha um medo terrível de escuro, e comecei a acender uma luzinha, e aos poucos, e fiz uma oração, e busquei a proteção, e consegui superar esse medo de escuro. Ele vai se apropriando aos poucos dessas capacidades. Um outro exercício muito importante que eu considero, e que eu trabalho praticamente com todos os meus pacientes, envolve uma lista de qualidades, talentos e capacidades que as outras pessoas que bem o conhecem possam escrever a respeito. Por quê? O que é capacidade? Os nossos próprios talentos, né, ou vocações, facilidades, não ganham relevo para nós próprios, porque são naturais. No entanto, as pessoas que bem nos conhecem podem pontuar essas capacidades. E eu posso, assim, me apropriar dessas capacidades, talentos, facilidades, fortalecendo o saudável, para que eu possa, assim, subir os próximos degraus de superação. Em psicoterapia, nós não trabalhamos exclusivamente a dor. Nós não a negligenciamos, nós trabalhamos a dor, mas não exclusivamente. Nós fortalecemos a saúde. E fortalecer a saúde envolve apropriação, inclusive das crenças que o indivíduo traz no âmbito religioso e espiritual. Porque os traumas nos desafiam. Agora chegou a hora. Você, que sempre frequentou o templo, a igreja, ou o centro, agora chegou a hora. O que você vai fazer? Isso não é fácil, gente. Porque a própria consciência nos cobra. Nós nos sentimos, por outro lado, incapazes por essa imensa dor nos arrebater. Vocês percebem? Então há um processo gradativo e construtivo da resiliência. Mais 5 minutos. O trauma, por muitas vezes, nos acorda para um novo significado para as nossas vidas. A busca, como eu disse anteriormente, de um sentido maior. E quais são os 5 aprendizados mais importantes do crescimento pós-traumático? Primeiro, abertura para novos objetivos de vida. O trauma é um chacoalhão. Nós podemos buscar novos objetivos que façam sentido. Segundo, a apreciação de situações mais singelas no nosso dia a dia. Como um caminhar, como as nossas refeições, como um banho que nós podemos tomar, o próprio respirar. A valorização de situações singelas. Terceiro, um melhor relacionamento interpessoal, especialmente com a família. Quando o indivíduo consegue enxergar o outro. Por quê? Ele está presente. Ele não está mais no automatismo mental, naquela correria do dia a dia, que faz, corre, vai, volta, tal. Não. Depois de um trauma, o indivíduo valoriza
as pessoas queridas. Quarto lugar, o desenvolvimento ou mesmo o início da religiosidade e espiritualidade. Gente, observem, essa literatura sobre o crescimento pós-traumático é uma literatura de 30 anos. A religiosidade e a espiritualidade já estavam como preditivos desses aprendizados pós-trauma. Agora, é claro, quando eu falo sobre aprendizados pós-traumáticos que envolvem crescimento, eu estou falando também sobre proteção ao trauma. Eu não preciso vivenciar um trauma, a despeito da literatura mostrar que a massiva maioria de nós passou ou passará por traumas psicológicos. No entanto, eu não preciso passar por um trauma para desenvolver esses 5 aprendizados. Isso nos protege. E o quinto, a descoberta de uma força que eu desconhecia. É claro que esses 5 aprendizados não têm uma escala hierárquica ou cronológica, eles acontecem simultaneamente. E aqui está, entre esses aprendizados, a espiritualidade e a religiosidade. É como então se o indivíduo, no primeiro momento, trouxesse os fragmentos sensoriais, ele vai falar sobre essa dor, significar, criar a sua história, compreender a sua história, para em seguida, com um enquadre resiliente, que nada mais é do que a busca de um sentido maior, de um aprendizado, ele vai ressignificar a sua dor, tornando esse passado uma outra história. Assim, a superação traumática diz respeito ao decifrar, que significa ler o que está mal compreendido ou mal entendido, né? Sobre a reencarnação, agora finalizando, são vários os estudos mostrando lembranças de crianças espontaneamente que falam sobre suas vidas passadas. A minha experiência pessoal com os tibetanos, os tulkus, reencarnação reconhecida. Diante de vários testes, uma criança é reconhecida como a encarnação de um lama numa vida passada, assim como muitos outros merecem atenção, porque esse fenômeno está presente em muitas culturas e, portanto, em um dos artigos que vocês poderão acessar no meu site, clinicajulioperes.com.br, eu falo com mais profundidade e detalhes que é justamente, deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Por uma questão de tempo, naturalmente eu não poderia aprofundar esse tema, mas fica aqui a possibilidade de vocês aprofundarem. Eu gosto muito dessa frase do Van der Kolk, e quero finalizar a minha palestra com essa perspectiva, que diz: compreender quando termina um passado inacabado pode liberar as pessoas para viverem, para estarem no presente. E essa a grande tarefa e o grande desafio da psicoterapia. Justamente, libertar as pessoas, sensibilizar os aprendizados, e a espiritualidade e a religiosidade têm uma importância muito grande nesse sentido, para que eles possam estar aqui e agora, sem reencenar os sofrimentos decorrentes do trauma. Para quem quiser também aprofundar esses conteúdos, nós temos ainda alguns exemplares do nosso livro, e na própria clínica, por um preço melhor do que o que era vendido nas livrarias, vocês podem entrar em contato com o nosso site e a gente entrega o livro com muito prazer para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção
Eu agradeço imensamente a oportunidade, a comissão organizadora e parabéns pela belíssima iniciativa de convergência na direção saudável que envolve tantos olhares da espiritualidade e da religiosidade para o bem-estar maior. Muito obrigado.